Como você sabe, agora me apresentando para todo mundo aí, meu nome é Luana, sou nutricionista, né? Tive o prazer enorme de trabalhar com você, né? Como colegas de serviço, ainda somos uma amizade ótima, né? Que a gente ganhou porque agora estamos com uma parceria, né? Nós, a Aline, né, lá da Superis, ela fez esse projeto todo, né, com a ideia de fazer lives, né? Principalmente agora nessa hora de pandemia, mas também já tem novos projetos aí no forninho, não é verdade? Com certeza, com certeza. E hoje nós estamos com a Luana, nutricionista. Luana, a gente precisa de você nessa época de pandemia, hein? Menina, como a Ah, gente come! Né? Você pandemia, né? faz um papel muito importante nesse momento, né? A gente precisa até Bastante. falar sobre os adultos. Hoje a gente vai estar dando ênfase nas crianças, mas eu acho que todos nós precisamos de um bate-papo com você, viu, Luana? Vamos ter Luana, mais live. então, Luana, uma pergunta que, assim, aconteceu bastante durante as nossas divulgações foi essa questão, né? A criança tá lá, triste, de repente manhosa, né? Ou com uma birra, ou até estressado. Você acha legal, Luana, acalmar essas crianças com comida, né? Olha, eu gosto muito, até eu já comentei no Instagram uma vez, de um artigo que eu li, eu acho muito importante, porque eu vejo isso no dia a dia. O que acontece? Nós trazemos um reflexo desde quando crianças, que quando a criança está com um sentimento incompreendido, né? A gente relaciona esse sentimento incompreendido com a alimentação, com a comida. E isso não é a forma adequada de estar tratando esse sentimento incompreendido. Você, mais do que eu, né, consegue me falar um pouquinho melhor de como entender esse sentimento. E com certeza agora eu tô falando que é a melhor forma de não direcionar esse sentimento incompreendido para a alimentação, não é verdade? Com certeza, principalmente a ansiedade, né, Luana? Hoje em dia, nossas crianças estão muito dentro de casa, né, muito paradas, saíram muito da rotina delas para viver uma nova rotina, que temos que aí adaptar algumas coisas para que elas não fiquem só em televisão, internet, enfim. Que isso, a televisão parece que dá fome na gente, né, Luana? Você já reparou isso? Mãe, Mas faz pipoca! Mãe, faz pipoca! os filhos não deixam a mãe um descansinho, né? Não, não Uma deixa. dica para o importante é direcionar, tirar esse foco da alimentação e direcionar para outro tipo de atividade. A gente pode, inclusive, com atividades nutricionais, atividades mais pedagógicas, estreitar o laço familiar, isso que é muito importante, né? Muitas vezes Uhum. os pais, alguém, não sei quem está aí na live pode se identificar, fala assim, eu não sei com que brincar, com que estimular o meu filho. E agora é o momento da gente colocar isso em prática, não é verdade? Com certeza. Com certeza. E Então, Luana, passou ah, um pedido aí pedindo para mandar um beijo pro pessoal aqui da Floriana. olha, É, então, o que acontece, Luana? As crianças, elas querem comer. Mas aham. eu já li alguma coisa sobre fome emocional e fome física, né? Aham. E eu não sei se você de repente pode falar um pouquinho mais sobre isso, porque eles nunca querem comer uma comida saudável. Eles querem Sim. comer só bobeira, Luana. Eles não querem comer tipo, uma maçã que tá ali, uma banana que tá ali. Não, eles querem comer bolacha, salgadinho, Coca-Cola, né? O que você acha disso, Luana? Fala um pouquinho pra gente. Olha, eu acredito que é o seguinte. Nós temos dentro da literatura alguma diferença entre fome emocional e a fome física, né? A fome física é aquela que você sente realmente o estômago daquela roncada, né? Que se você não se alimentar, você vai acabar tendo um mal-estar ali, tá? Já a fome psicológica, essa fome emocional, ela normalmente deseja algo específico. Esse algo específico, normalmente,
é um doce, é um produto industrializado, é um lanche, é uma pizza, né? E assim, é buscando realmente algo para omitir um sentimento incompreendido novamente, entendeu? Então, assim, o interessante é a gente ter o discernimento, procurar entender se é fome realmente, se não é só um ato reflexo, né, de ficar procurando sempre algo para comer mesmo, entendeu? Então, vamos nos conhecer melhor. Eu acho que ter um autoconhecimento de si próprio é muito importante, né? É muito importante também a gente explicar para os nossos filhos que, assim, tem um horário adequado para comer, a gente não precisa necessariamente ficar beliscando diariamente, né? Para os pais, uma informação super importante é ser um pouco mais crítico, né, com relação ao que eles colocam dentro de casa, né? Porque, assim, o que eles comem, os filhos também vão comer. E se tiver mais alimentos não saudáveis, os processados, os ultraprocessados ali, é fácil, né? É de fácil preparo, fácil acesso, a criança vai estar consumindo com mais constância. Verdade. Ô, Luana, deixa eu te contar. Quem me conhece sabe que eu adoro Coca-Cola. Eita, Sabia? Bruna! Revelou isso aqui pra todo mundo? Menina, revelei agora. E se eu comprar a Coca-Cola e deixar lá na geladeira geladinha, ela quer que eu tomo ela, eu não sei o que acontece, né? Então, é melhor não comprar. O interessante é você deixar o consumo dessa sua Coca-Cola para momentos esporádicos. Um almoço de família, sabe? Algum tipo de evento, né? E procurar ter preparações mais saudáveis. Uma água aromatizada, que é de fácil acesso, fácil de preparar, os pequenos podem comer bem, né? Suco, aí vai. Ô, Luana, e me fala uma coisa. O que é essa... Oi, Alice. Oi, Pedro. Um beijo para vocês. O Pedro e a Alice. Ai, Luana, eu tenho que falar beijo para eles, viu? Faz um coraçãozinho. Ô, Luana, fala para mim uma coisa. O que é certo? As mães estão perguntando bastante sobre a quantidade, o que oferecer para essas crianças, né? Dentro de casa, o que é legal ter para essas crianças estarem comendo, né? No dia a dia, porque eles estão querendo, Luana. Agora eles estão dentro de casa e parece que a diversão deles é comer, né? Então, o que você acha legal? A quantidade, tipo uma porção, o que você acha legal tá oferecendo para essas crianças? O interessante, Bruno, é o seguinte, é a gente ter noção de que cada criança, ela tem uma necessidade energética, então eu não posso passar, uma maçã é a quantidade ideal para certa criança. Eu tenho que saber em que estado essa criança está e qual que é a necessidade dessa criança, né? E, assim, quando eu vou oferecer lanches, a orientação inicial é que a gente prepare um lanche completo, no qual tem um aporte legal de fibras, de vitaminas, né, de proteínas para auxiliar nessa parte de desenvolvimento e crescimento dessa criança, né? Então, assim, lanches práticos que a gente pode deixar pronto para criança, assim, de uma faixa etária um pouquinho mais autônoma, que consiga fazer um sanduíche. Se eu fizer um patê, deixar ali na geladeira, é só a criança pegar, colocar no pãozinho e tá fazendo a refeição, né? Ou então preparar uma vitamina que é fácil, prático, colocar no liquidificador rapidinho faz. Então, assim, deixar essas crianças mais autônomas para preparar seus próprios pratinhos, entendeu? Nossa, eu acho muito legal essa questão da autonomia, né? Aliás, eu acho que é algo que tem sido trabalhado muito nesse momento de pandemia, Luana, é a autonomia dos nossos filhos, né? A autonomia das crianças em começar a se virar, até na questão da alfabetização, né? Que é algo muito presente no nosso projeto de lives, né? A questão da aprendizagem. Nossa, acho que as crianças estão bem mais autônomas e vamos incentivar isso, né, pessoal? Vamos dar valor para isso com as nossas crianças, né? Ô, Luana, outra coisa também que colocaram bastante aqui é a questão do leite. A criança, ela não quis ali comer, ela enrolou, tal. Aí a mãe vai lá e dá uma mamadeira de leite. Ai, acho que completa a alimentação do meu filho. O que você acha disso, Luana? Uma coisa, mamãe, eu acredito que vocês
tenho que confiar na saciedade do seu filho. O que acontece? Até os 6 meses de idade, o aleitamento materno ou a utilização de fórmulas é o suficiente para suprir as necessidades daquele bebê. Após esses 6 meses de idade, a gente já começa com a introdução de alguns alimentos, né? O leite, ou aleitamento materno, ou a utilização de fórmulas ainda é predominante, mas nós devemos priorizar algumas refeições, né? Então, a papa salgada, a papa de frutas, né? E no momento que você oferecer, um exemplo, a papa salgada, é um momento de introdução, eles estão reconhecendo aquela textura, reconhecendo aquele alimento, e a gente, se ele aceitar 2 colheres, se ele se sujar todo, se ele jogar no chão, se ele sujar a sua roupa, é uma fase de conhecimento, tá? E o que ele consumir vai ser suficiente para ele naquele momento. Na próxima refeição, de acordo com o que foi preconizado nas refeições que a nutricionista deve estipular, né, o pediatra, essas coisas, aí a gente oferece o aleitamento, o leite, né, na verdade. Pensando em uma criança maior, né, assim, chega o horário de almoço, né, eles enrolam e acabam não comendo e você vai dar o leite. Não é o ideal. Por quê? Eles vão associar que se eu não comer, minha mãe vai dar o leite. E o leite é o quê? Muito mais fácil de estar consumindo, muito mais prazeroso, né? Porque vai deixar aquele aconchego realmente, né? Muitas pessoas, crianças, têm aquele afeto, né, com a mamadeira, né? E aí não é o interessante, porque nós temos que sempre caminhar para a evolução nessa questão alimentar, entendeu? E Luana também, se eu puder assim dar uma palhinha da minha área na questão da mamadeira, né? A gente tem que procurar nos nossos filhos a maturidade sempre, né? Então existe um tempo para mamadeira, assim como existe um tempo para papinha, depois ele inicia a mastigação. Nós pensamos que isso só está relacionado à alimentação? Não! Está relacionado à maturidade da criança, né? E a nossa live, como ela é muito ligada à aprendizagem, né? A Aline, as minhas Alines, eu tenho tanta Aline boa perto de mim, Luana, mas minhas Alines, né? Elas podem estar falando também. A maturidade, a criança precisa da maturidade para ter a aprendizagem, né? Sim. Então isso é importante também. Tá? Eu acho muito, muito legal a gente estar falando sobre isso. E Luana, falando de aprendizagem, a gente sabe que a gente está falando de crianças que comem de tudo, que comem muita bobeira, enfim. E aquelas crianças, Luana, que nesse período de pandemia têm sido privada de certas alimentações. A gente sabe que, infelizmente, tem criança até passando fome, né? Infelizmente, Luana, me preocupo muito com isso, assim como eu sei que você também se preocupa, né? Porque eu conheço o seu trabalho e a gente sabe disso. Tem criança que não está se alimentando adequadamente, né? De repente, por uma questão de necessidade mesmo. O que você indica para essas famílias? O que você acha legal a gente estar dando de dica para os pais nesse sentido? Porque a gente sabe que as crianças elas precisam estar bem alimentadas para desenvolver bem também, tanto crescimento quanto aprendizagem, enfim. Tudo. O que acontece? No caso dessas famílias, dessas crianças que são, né, infelizmente, um pouco comprometidas nessa relação socioeconômica, muitas vezes elas não têm acesso à informação, né? Então, seria até interessante as pessoas que estão aqui participando dessa live, se tiver contato ou conhecimento de pessoas assim, né? Tá levando essa informação, porque vai ajudar muito, tá? Primeiro, é ter o acesso à informação, né? A pessoa deve saber que ela tem o direito, né? Tem um ditado que eu gosto muito, ditado não, lei, né? Que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Assim, sendo assim, tem algumas estratégias que dão todo o suporte para essas famílias um pouco mais carentes. Então, elas podem estar procurando assistência social, que com certeza elas vão fornecer um suporte aí para essa família melhor, tá? Pensando em alimentação, o que nós podemos fazer? Primeiro, observar que a alimentação saudável, a gente não precisa de gastar muito,
né? A gente consegue, e é a base da alimentação, alimentos simples, alimentos baratos, né? E aí, fazendo a utilização desses alimentos mais simples, a gente deve fazer a utilização integral desses alimentos, a gente consegue, né? Então, utilizar os talos, as folhas, as cascas, a gente consegue fazer preparações muito gostosas utilizando parte que as pessoas descartam normalmente. E assim, são muito nutritivas, né? E aí, assim, é tentar. Ah, outra coisa muito importante é o armazenamento, né? Às vezes a pessoa recebeu uma quantidade ali de alimento e acaba perdendo e desperdiçando, porque o alimento ele tem uma shelf life, uma vida útil. E aí, se ela higienizar da forma adequada, armazenar da forma adequada, ela vai ter o acesso ali daquele alimento para estar ofertando para essas crianças. Isso. Então é legal também, né? A gente tá passando para quem tá aí assistindo, que conhece alguém, né? Procura. Eu trabalho na APAE diretamente com o Serviço de Assistência Social e eu sei que o serviço tem desenvolvido algo, né, no nosso município, enfim. E procura o CRAS, procura os direitos, que todas as crianças têm direito à alimentação, né, Luana? Isso é uma lei, Luana. Isso, com certeza. Né? Isso, muito importante. O Luana, e também, como você disse, né? Alimentação cara não é alimentação boa, não significa uma coisa não tá ligada à outra, né? Não, eu acho que tá ligada a escolhas erradas, porque você pode consumir um alimento super saudável com um custo-benefício super acessível, né? Você pode consumir coisas caras que não fazem nada bem à saúde, né? Então, é aquela coisa, você ter uma melhor escolha, você saber administrar a situação que você vive é a melhor forma. Isso. Uma sopinha de legumes, né, Luana? Não é assim exorbitante o valor, né? Não é. Pode e falar? É legal. Ô, Luana, deixa eu só fazer umas perguntinhas que o pessoal tá colocando aqui. E depois a gente pode até voltar, que eu quero comentar uma coisa sobre essa questão de alimentação mais em conta, né? Uhum. Eles estão perguntando sobre o suplemento da farinha láctea. Bom esse suplemento da farinha? O que você fala? Nossa, o Pedro adora. Escuta, hein, Pedro? Ele adora farinha láctea. Então, O que você acha? O que normalmente os pais fazem, né? As mamães fazem, por ser prático e rápido, pega aquela farinha láctea, amassa na bananinha, faz uma vitamina ou até mesmo uma papinha, né? Esse alimento, né? Ele é um produto no qual contém, né, algumas vitaminas, porque ele é enriquecido, sim. Só que a sua composição, um exemplo, para uma criança que já tem um excesso de peso, ela é um alimento que possui muito carboidrato. E se eu ofertar, assim, em grande demanda, eu não vou estar fazendo bem, né? Aquela questão, tudo demais uma hora vai fazer mal. Então, assim, eu fazer o uso ali, um esporádico, tranquilo, né? O interessante é você sempre buscar melhores fontes alimentares, melhores preparações, a gente consegue fazer, entendeu? Não precisa ser a farinha láctea. Legal. Né? Eles estão colocando também, Luana, a questão, é claro que nós não estamos mandando nossos filhos para a escola, mas a questão do salgadinho na hora do intervalo das escolas, né? Eu não sei bem se eu entendi a pergunta, mas quem perguntou pode retornar se eu não entendi. Como que seria isso, assim? A escola pode estar abordando esse assunto? O que você acha disso? Então, nós temos, né, como posso dizer, uma lei, né, no qual eles priorizam que a cantina ela ofereça alimentos mais saudáveis, justamente priorizando essa estratégia aí de controlar esse índice de excesso de peso e obesidade que nós temos em nossas crianças, entendeu? Então, assim, a escola pode sim, ela deve estar priorizando sempre por preparações mais saudáveis, um salgado assado, não precisa ser necessariamente aquele produto industrializado, salgadinho, que é o que as crianças mais consomem. Às vezes as crianças deixam de consumir a comida da cantina para ir lá e comprar o salgadinho. Então, assim, a escola ela deve priorizar melhores alimentos ali para estar ofertando e comercializando. Isso. Olha a Ellen lá, acho que é a sua colega de trabalho, né? Que ela que ela é um exemplo, né? De trabalhar com os alimentos mais simples, né?
Sim, ela trabalha no hospital, é uma excelente profissional, né? E Ela ela é me ajuda. mesmo. Não queria, mas já comi da comidinha dela lá no hospital e é muito boa. Olha, eu também tive época de Não é, estágio, eu fiz com ela, não é foi que a muito gente bom. não é que a gente queria, né, Luana? Mas às vezes a gente precisa, né, Ellen? É. Ai, Ô, a Alice também gosta, até eu gosto de cebolitos, mas não pode, né? é, Então. Ó, o meu preferido é cebolitos, gente. Ó, estou contando todos os meus segredos de gordices hoje, Luana. vou colocar na lista, Cebolites, Coca-Cola, ai, Luana, Bru, se eu comprar cebolitos e Coca-Cola aqui na minha casa, eu não me venço, Luana. por Eu não me isso, venço. por isso que Sabia? você faz a administração. Eu acredito que você não deixa aí um estoque, que nem foi na... Entrar a quarentena, você foi no mercado e fez estoque? Não, Não, eu né? não compro. Tá bem. Bruna arrasa. Ô, Luana, sabe como que a É, gente, o que estava pensando aqui, e até uma, né, uma forma lúdica que assim, eu sei que tem mães, pais, né, avós, enfim, que tem um pouco de dificuldade de brincar. Às vezes o é, lúdico, ele é um pouco difícil, sim, nessa época de pandemia, a gente precisa, né, colocar mais isso em prática. E eu sei que as pessoas têm dificuldade, porque eu sei que é difícil, tá? O que aham. que você acha, Luana, da gente, tipo, plantar uma hortinha em casa, sabe? Né? Show. Cultivar isso com os nossos filhos. Perfeito. Eu acredito que essa é a melhor forma da gente trazer, ter uma interatividade com os nossos filhos, né? E trazer esse acesso para a alimentação, ver como é que é, né? Esse plantar, né? Mexer na terra, brincar. É uma forma muito interessante de estar introduzindo ali, falando um pouquinho de alimentação, falando um pouquinho ali do meio ambiente, né? A gente Uhum. consegue abordar várias áreas fazendo uma coisa simples, plantar, fazer uma hortinha de cebolinha, de coentro, plantar um tomatinho cereja, né? Ah, eu adoro. E minha mão não era boa para plantação, agora ela é ótima. Eu não sei o que que aconteceu, Ah, Luana. Agora eu sei plantar. Muitas coisas aqui na minha casa tem coentro, tem manjericão, tem várias coisas. E o Pedro e a Alice me ajudam. Ó, tem olha. uma pergunta que eu achei bem interessante também. Aliás, a gente podia marcar um dia para falar sobre isso, Luana. Sobre Ah, mitos e verdades, né, nos recém-nascidos. Tem uma pessoa que está perguntando sobre os chazinhos. Os mais velhos chegam, dá um melzinho porque tá com tosse, faz um ah, chazinho para dormir, né? E ah, nós somos, assim, eu como mãe fui todo o tempo instruída pelo pediatra que não é legal estar fazendo isso na introdução, né? Nos ah, recém-nascidos. O que você fala um pouquinho, né? Olha lá, ó, eu acho que é eu acho que é a Jéssica. Eu acho que ela chama Jéssica, essa menina. Ela sempre participa com a gente. Ela tá dando o exemplo do mel, né? E eu ah. sei, eu já ouvi dar um chazinho. O que você acha disso, Luana? A orientação é a seguinte: com relação aos chás, né, tem todo esse processamento, né, da erva, do fitoterápico, tá? E o que acontece? Eles não têm um grau de pureza para que ser confiável para você ofertar para o seu filho, entendeu? Por isso que não é indicado você estar dando o chá, né? Uma forma de você conseguir passar os benefícios, fazer essa fitoterapia, passar para o seu filho, é a própria mãe consumir. A mãe consumindo, né? Ela vai conseguir transmitir para o leite essas propriedades nutricionais, fitoterápicas, entendeu? E com Uhum. relação ao mel, naquele momento do envasamento, né? Pode ter o risco da contaminação, chama Clostridio botulínico, né? E esse Clostridio botulínico, numa criança, no idoso, uma pessoa que ela tem uma imunidade baixa, né? Pode trazer complicações. Então, por isso que não é indicado, né? Tem a relação de alergia também, né? Então, não é o momento de ser introduzido aí aos 6 meses,
Só após os 2 anos, aí a gente começa a fazer o uso de alguma parte sim, da fitoterapia. Uhum. Ai, meu primo lá da Bahia. Beijo, Diego. Olha lá. Ó, tem uma perguntinha que eu achei muito legal. Olha aqui, Hum, tenho um filho de 14 anos. Ele janta aproximadamente às 8 da noite, né? E quando dá meia-noite, ele já quer outro lanchinho, tá? Que você acha disso? Tá legal? É assim mesmo? O que você acha, ô Luana? olha, o que que acontece? A pessoa chegou nos 14 anos, ela já está entrando ali para a fase de adolescência, né? A adolescência, ela traz consigo algumas características muito similares ao adulto, porque eles começam a apresentar aspectos sedentários, né? Então, assim, eles não, normalmente, né, em grande maioria, não praticam atividade física, ficam só mexendo no celular, vendo alguma coisa no YouTube, e não fazem muita atividade física. Outra característica é a omissão de algumas refeições, principalmente o café da manhã, né? Só para quem não estuda cedo, né? Acorda muito tarde, depois do meio-dia, vai direto para o jantar. E o que acontece? Na sua ingestão calórica total necessária, ele fica deficiente, né, de energia. E o que acontece? Nosso corpo é muito inteligente. Quando a gente fica deficiente de energia, ele pede por um alimento rico em carboidrato. Porque carboidrato é fonte energética primária para o cérebro. Então, normalmente, ele vai dar preferência para preparações ricas em carboidratos ou ricas até em gordura. E essa relação de jantar 8 horas e depois já querer comer meia-noite tem um intervalo de 4 horas, né? Se a alimentação dele fosse organizada, certinho, ele conseguisse consumir o tanto de energia que ele necessita, ele não ia ter essa necessidade. Outra parte também é a qualidade dessa janta, né? A porção dessa janta. Às vezes não tinha quantidade de energia, não tinha quantidade de fibras que dá saciedade, né? Normalmente, as mães, por conta da rotina, por conta do serviço, faz o básico, arroz, feijão, uma carne, né? Às vezes uma salada. Então, assim, são refeições pobres nutricionalmente, né? Então, assim, fica complicado. E nessa pandemia, o que nós temos de agravante? Eles ficam no feed do Instagram, eles veem aquelas porções, o rap, né? Essas coisas, e aí tudo apetece, a pessoa dá vontade de comer. No YouTube tem várias coisas relacionadas à comida, então tudo isso instiga uma pessoa que está sedentária, que não se alimenta bem, a querer consumir mais alimentos e principalmente fazer essa refeição aí na madrugada. Ah, Flavinha, te peguei, hein? Sou adulta, mas tenho essa mesma necessidade. Sei, sim. Um beijo, Flavinha. Obrigada, viu? De estar aí com a gente, minha amiga lá de Sampa, ó. Legal! Sabe de uma coisa também? Ah, Peraí, Bruno. Oi, Valéria. Um beijo para São Paulo também. beijo! Sabe de uma coisa, Luana, que todos vocês, se quiser fazer essa experiência e depois contar pra gente, o nosso cérebro, ele se acostuma com tudo que a gente coloca para ele, tá? Se a gente acordar 2 horas da manhã, ir lá e comer uma bolacha, faz isso durante uns 3 dias. Automaticamente a gente vai acordar tendo vontade de comer aquela bolacha. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O horário de almoço, o nosso cérebro, ele sabe que está chegando o horário do almoço. Enfim, então a gente pode treinar o nosso cérebro com isso também. E é importante, Luana, falar da rotina nessa época de pandemia. Por mais, as pessoas têm que lembrar, ninguém tá de férias, tá? Então não deixar os nossos adolescentes dormir até tarde, né? E ter que acordar cedo para estudar. Isso é um pouco complicado para eles, né? Isso judia muito do desenvolvimento. O adolescente, ele é mais cansado. O adolescente, ele é mais faminto, ele é mais sedentário. Então, vamos trabalhar a rotina dos nossos adolescentes. A minha frase preferida é: rotina acalma o coração, Luana. Tudo que a gente sabe o que vai acontecer é mais programado, acalma o nosso coração. Então, vamos tomar cuidado com a rotina nessa época de pandemia. Ela tem tudo a ver com comida, né? Ela tem tudo a ver com costume cerebral, que
né? Se ele tá jantando às 8 e tendo fome sempre à meia-noite, é uma rotina isso para ele. De repente, não é nem uma fome, né? Porque nós não É um precisamos, estilo. né? Nós não precisamos acordar à noite para comer. Eu já ouvi falar, Luana, eu não sei, que o sono alimenta, o sono bem, né? O sono bem Uhum, dormido, aquela questão bem descansada, né? Então a gente tem que uhum. tomar um pouco de cuidado com os nossos filhos, né? Com os nossos adolescentes, tá bom? Vamos pensar nisso, na rotina. Tem uma perguntinha legal aqui, ó, da Gé. Opa, já subiu já. Com a... Mas ela falava sobre, com essa rotina, muitas mães optam pelo congelamento dos alimentos, né? E ela Aham, perguntou se é. perde um nutriente. E não, né? Nós vemos, né, cada vez mais a comercialização de marmitinhas, né, de alimentos prontos, refeições prontas, porções prontas, para congelar e facilitar o nosso dia, tá? Não Uhum, perde desde que a pessoa prepare da forma correta, né? Um dos sim. lemas da nutrição é que você prepare os alimentos sempre preservando os nutrientes, né? Para não comer só um alimento vazio, né? Então, preparando de forma adequada, o congelamento ele não tem perda nenhuma dos nutrientes. Que legal, né? Porque pelo menos facilita um Com certeza. pouquinho, né? A vida da mamãe, né? Olha aqui. Aham. Outra coisa que eu acho muito legal isso. As crianças, Luana, elas às vezes têm uma época, uma idade, que eles têm um pouco, parece que, de aversão à comida, né? Eu queria me Sim. manter nessa idade, Luana, mas eu não consegui. Ai, peraí. Ai, peraí, gente, que eu bati a mão aqui, ó. Derrubou tudo aqui. Coloquei. Falei de É. comida e eu fiquei até emocionada, você viu, né, Luana? É. Então, e aí você senta na mesa para comer com seu filho e é aquela confusão, né? Uhum. Come, menino, põe arroz, põe feijão, você não come feijão, você não come salada, né? O que a gente Uhum. faz com isso, Luana? Conta umas dicas boas aí para as mames, inclusive Ó, para mim. a dica super. Primeiro vamos falar um pouquinho dessa fase, né? Essa fase é aquela Isso. fase pré-escolar, um pouco terrível de sentar à mesa e fazer uma refeição. Ela quer conhecer o mundo, ela quer ver a cortina, ela quer entrar debaixo da mesa, né? E assim, é característico dessa fase. Então, mães, tem um pouquinho mais de paciência e fala, tudo vai passar, tá? E aí é trazer a alimentação de forma atrativa para essa criança. Um prato diferente, um copo bonito, formas diferentes, tudo isso para cativar a criança é uma forma dela estar fazendo a refeição, né? Colocar ela sentadinha numa mesa bonita. Isso é uma forma super legal de ela estar trazendo a alimentação para a criança. Outra coisa muito legal, as criancinhas, né, de 2, 3 anos, né, a gente dá as folhinhas da salada para ela rasgar, assim, ela vai se achar achando que está preparando a comida, brincar de comidinha, né? Então fala assim, Uhum. come essa você preparou para a mamãe. É uma forma legal de trazer a criança aí para fazer as refeições da forma melhor possível, sem gerar nenhum estresse. Então, a minha mãe colocou a minha filha para temperar a salada todo dia. Olha que legal. Menina, agora ela come toda a salada, tá adorando comer salada porque é ela que tempera. Olha que Então, acho que perfeito. tem que ser É isso. criativa mesmo, né, Luana? Tem que dar umas modificadas, né? Porque A acaba outra. sendo novo para eles, né? Aham, essa coisa de ele se sentir autônomo, empoderado, de fazer a sua própria refeição, ajudar ali nas atividades diárias, é muito importante. A Uhum, gente precisa quebrar esse tabu de que cozinha não é lugar de criança, né? isso, com certeza. E Luana, É entra mais uma vez. Ah lá, o César tá falando que fica uma delícia a salada da Alice. Ah lá, ó, que legal. Ó, e mais uma vez, Luana, entra na questão lúdica, né? Porque, de repente, aquela dificuldade de brincar pode fazer parte também
né, na cozinha. E eu acho que fica importante isso, né? Eu acho que, ó, a gente já deu aí 2 dicas lúdicas. Hã? Legal. A Letícia tentando assim, ó, meu filho ama tomate e alface. Olha que legal. Ai, olha que delícia, né? Que bom. Então, assim, 2 dicas aí lúdicas bem legais, né? As meninas vão estar, ó, pessoal, as meninas vêm aí com uma terapeuta ocupacional, a psicopedagoga, a Aline, que arrasa, vem com várias dicas aí. Olha lá, a Camila entrou, nossa terapeuta ocupacional, que vai aí, várias dicas de brincadeira para as crianças. Tá muito legal o tema delas, viu? Muito legal. Ah lá, a Flavinha tá perguntando, Luana, e para os adultos? Ai, Luana, legal, hein? Legal. Vamos conversar mais sobre isso? A Fone falou que ajuda até na estimulação da fala e da linguagem também, né? Mostrar os alimentos, nomeá-los, enfim. Olha só como a aprendizagem está em todos os lugares, Luana. Aprendizagem é tudo, né? Não é só escola. Eu acho que a aprendizagem faz parte do mundo. E a gente pode aprender muitas coisas, né? Brincadeira sensorial, para ela reconhecer a forma do alimento, o cheiro do alimento, textura e sabor, né? Isso a gente consegue ampliar a variedade dos alimentos também, apresentar novos alimentos, é muito legal. Ô, Luana, outra coisa aqui. Tem uma pessoa que perguntou, ela falou assim, que toda a família dela tem uma tendência obesa. Qual que é o cuidado que ela pode estar tendo com os filhos dela? O interessante é realizar um trabalho preventivo, né? Nessa fase da infância, antes de chegar no pico de velocidade de crescimento, que é quando o homem ele toma, né, toda a mudança fisiológica e corporal para homem e a mulher, né, da mesma forma, não pode restringir nenhum tipo de alimentação, interessante de calórico, mas falando, né? E melhorar sempre a qualidade dessa alimentação. Então, a gente tem que fazer um trabalho preventivo, levar isso para um profissional capacitado, né? Expor para ele toda a genética que tem na família, para a gente conseguir trabalhar melhor uma forma de não chegar a essa parte de excesso de peso e obesidade. E Luana, tem a Jéssica, ela tá perguntando, ela disse que adora o tema, viu? Beijo, viu, Jéssica? Eu não sei o que é método BLW, você sabe? Eu não sei. É um método que, assim, muitas pessoas têm usado, muitas mamães têm optado por trabalhar com seu filho, que é de confiar realmente no seu filho, né? De dar um alimento íntegro ali para ele provar, de tocar. Não é um método convencional para a papinha amassada, né? Você oferta o alimento, né? E deixa ele brincar. Óbvio que com sua supervisão, né? Você tá ofertando ali para ele na hora da alimentação. E eu acho um método muito legal, porque na introdução alimentar é onde ela vai conhecer cor, textura, a forma mesmo, assim, do alimento. É um brócolis, é uma batata, é uma cenoura. Vai proporcionar uma introdução alimentar muito legal. Então, Luana, se for supervisionado, você gosta bastante desse método? Sim, porque aí você não vai ter o risco da criança engasgar, né? Essas coisas. Quando a gente ter uma supervisão legal. Isso. Quando a gente começa na introdução alimentar, a gente começa por quê? Porque a criança já tem as capacidades fisiológicas de estar sentado, de ter o reflexo, ter o pescocinho durinho, o reflexo do engasgo, né? Ela consegue. Mas se for sozinha, sempre assim, é o cuidado que a gente vai ter com o filho de estar ali no momento da refeição supervisionando ele. Não pode dar o alimento para ele e deixar ele, né, sozinho, se alimentar sozinho. Luana, infelizmente, como passou rápido, tá quase acabando o nosso tempo, tá? Você acredita? Oh, muito bom bater papo com você. Eu sei que é bom bater papo com você, né, Luana? Deixa eu te perguntar. As mães estão bastante preocupadas. Tem se falado muito, né? Eu acho que é uma preocupação. A questão do diabetes, colesterol, triglicérides nas crianças, Luana. A gente tem ouvido falar bastante disso, né? Vamos finalizar um pouquinho
com alguns cuidados relacionados a isso. Bru, travou um pouquinho o final. Você pode repetir para mim, por favor? Sim, a gente pode finalizar com algumas dicas, né, para essas questões, né, diabetes, colesterol, triglicérides. O que você fala disso para as mães? Que acontece? Nós sabemos hoje que é cada vez mais crescente a presença de doenças crônicas não transmissíveis em nossas crianças. Isso normalmente era mais para pessoas idosas, né? E infelizmente já vem aparecendo nas nossas crianças, né? E além da genética como uma predisposição, nós temos alguns fatores externos, que é o convívio com os amigos, né? Os próprios hábitos alimentares, situação socioeconômica, né? Que, assim, favorecem uma má alimentação. E a melhor orientação é que a pessoa realmente tenha a consciência de que a mãe, os pais, né, os responsáveis, tenha consciência disso ao observar algum sinal clínico de diabetes, o filho apresentar excesso de peso, né? Sem buscar realmente auxílio nutricional para ter uma reeducação alimentar e conseguir melhorar a alimentação dentro da família, né? Não é só da criança, né? Porque é aquela coisa, você vai comer uma lasanha, né? Você vai comer uma lasanha e o filho vai comer um prato de salada, um bifinho grelhado, um leguminho? Não, né? A mudança tem que começar de dentro para fora do núcleo familiar, entendeu? Então, assim, é a melhor forma de estar prevenindo aí. Estimular as crianças a fazer atividade física, aumentar a variedade dos alimentos, né? Melhorar a qualidade da alimentação, é importante. Né? A questão da visita periódica também ao médico, né? Exames de rotina, né, Luana? Sim. Tem um cronograma, né, com a saúde. Não, o hospital não tá ali só para uma emergência. Você precisa fazer cuidar levar as consultas periódicas já, né, organizada ali certinho. Fica sempre atento às situações possível, isso. A Jéssica perguntou, uma pergunta para mim, sobre os traumas com engasgo, né? Então, o engasgo, infelizmente, ele acontece, né, com as crianças. E a gente, tudo que acontece com uma criança, a gente tem que tomar cuidado com a dimensão que a gente dá para aquele exato momento, né? A criança engasgar é um susto para todos que estão ali perto. Só que se a gente der uma dimensão muito grande a isso, esse trauma pode, né, ficar ainda pior, além do engasgo já sofrido por ela. Mas os traumas, na maioria das vezes, a gente consegue tratar em terapia. Eu gosto muito da terapia cognitiva comportamental para traumas, tem um resultado muito legal, tá, Jéssica? E a gente conversar, tentar sempre passar uma segurança para essa criança de que não é porque aconteceu uma vez que vai acontecer todas, tá? Mas se realmente causou um trauma, é legal o acompanhamento terapêutico na terapia cognitiva comportamental, que é algo que dá um resultado mais imediato, tá bom? Será que tem mais alguma perguntinha, Luana? Flavinha, beijo. Olha, estamos intimadas a fazer uma live para os adultos. Minha cunhada. Ai, que legal. Gente, olha, eu não sei, eu nem gosto muito de falar o nome, Luana, porque eu tenho medo de falar o nome de algumas pessoas e não falar de outras. Mas olha, eu vi o quanto de gente, que carinho com a gente, Luana, que delícia que é ver isso, né? Porque é um projeto novo, então, assim, esse incentivo é tão importante pra gente. Olha, a Aline, né? A Ellen participou. Todo mundo, gente, muito obrigada mesmo, né? Só tenho a agradecer também a todo o pessoal que comentou, que tirou suas dúvidas, que trouxe mais conhecimento pra gente, né? Porque sempre esse bate-papo gera muito... a gente consegue aderir muito conhecimento, né? É super importante. Queria mandar um beijo para todo mundo que apareceu aí de Araçatuba, de São Paulo, de Pereira, de todas as cidades aí, tá? Muito obrigada pela participação de vocês. Ai, Luana, todo mundo quer uma de adulto, Luana! Tchau!
Vamos Ai, fazer, deixa Luana. organizada e planejada essa live aí. Vai ser Luana, maravilhosa. a de adulto, eu não sei se eu vou poder te perguntar, Luana. Porque Tô brincando, Luana. Ó, você sabe que agora a gente tem um sorteio, tá? verdade. Eu vou chamar a Aline, tá? A Aline vai fazer o sorteio pra gente. Eu acredito, Luana, que você vai ter que sair, né? Dar tchau pro pessoal e eu chamo. É isso? Ou eu saio e você chama? Então, eu acredito que como eu te chamei, eu vou ter que chamar a Aline. É verdade, nós trocamos, é verdade. Ó, então, eu vou dar um beijo para todo. Olha, obrigado. Obrigada minha família que assistiu, minhas amigas, Celinha, um beijo. Olha, beijo para todo mundo. Flavinha lá de São Paulo participou um monte. Fiquei muito feliz. Ela quer uma live para adulto. Que legal, vamos. Ó, um beijo, viu? Luana, obrigada. Eu adoro você, você sabe, né? Muito obrigada. Eu também só tenho a agradecer. Foi um momento maravilhoso. Pena que passou tão rapidinho assim, Então, né? Dá vontade de conversar mais. verdade. Ó, agora chama a Aline então para fazer o sorteio. Beleza, gente. Obrigada, viu, Beijo. Bru? Até Até a mais. próxima, nossa live com adultos. Até. Tchau. Tchau.